Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Elaine, terapeuta de constelação familiar, e hoje vou trazer um tema bastante comum, um emaranhado que eu trato muito nos meus atendimentos, que são relações abusivas. Por que não consigo sair desse relacionamento abusivo? Como que eu faço para melhorar o meu relacionamento, mesmo sendo abusivo? Então vou te explicar qual que é o emaranhado que se esconde por trás desse comportamento. Bora rodar a vinheta. Para quem já conhece a constelação e tem conhecimento das ordens do amor, né? Tudo aquilo que eu rejeito, critico e julgo, eu excluo. Então eu quebro a lei do pertencimento. Geralmente, quando uma pessoa vive um relacionamento abusivo, não vou dizer que são todos, porque são várias dinâmicas, é porque ela está tendo algum tipo de lealdade ao relacionamento dos pais. O que seria essa lealdade? Vamos usar como exemplo a menina, a mulher, que é a principal de todas, vítima desse tipo de relação. Ela cresce, ela vê a mãe sofrendo com o pai, apanhando muitas vezes, e não consegue entender por que a mãe não sai daquilo. Muitas mulheres vivem dentro de uma relação abusiva e não conseguem sair, seja por dependência financeira do outro, seja pelos filhos, seja porque acredita que vai conseguir salvar a outra pessoa. Mas existe um emaranhado muito forte por trás. E sempre está relacionado aos pais. Sempre. Então eu vou explicar para vocês como que a pessoa se permite a viver dessa forma. Então ela começa a rejeitar aquele pai, né? A criança começa a rejeitar aquele pai. E quando se torna adulta, ao viver um relacionamento com outro homem, ela vai buscar inconscientemente um parceiro parecido com o pai. E esse parceiro é bem provável que carrega o mesmo emaranhado. Viu a mãe sofrer na mão de um pai que era abusivo e ele rejeita aquele pai, então ele repete o comportamento. Da mesma forma, a filha repete o padrão de relacionamento. E aí, por que às vezes a mulher não consegue sair daquele relacionamento abusivo? Então, lá no seu íntimo, ela acredita que não é merecedora de viver um bom relacionamento porque a mãe não viveu. Então, ela acaba ficando naquela relação abusiva no comando da sua criança interior. No consciente ela sabe que é ruim, mas no inconsciente é como se aquilo fosse uma programação para ficar num relacionamento ruim. E aí na constelação é feita a reconciliação com a mãe, com o pai, e a filha recebe a força deles para poder fazer diferente. Então ela recebe essa força e quebra esse padrão na sua vida adulta, porque traz para o consciente. Trazendo para o consciente, trazendo para a luz, ela consegue parar, ela consegue cessar. Muitas pessoas que vêm fazer constelação comigo, elas só querem uma confirmação daquilo que elas têm que fazer, né? São algumas pessoas que aceitam a solução. E o que é pior, muitas preferem ficar num relacionamento abusivo por causa dos filhos, porque acham que os filhos vão ficar bem. Gente, os filhos não ficam bem. Na verdade, eles estão programando na sua personalidade o tipo de relacionamento ideal.
Então, se você quer deixar o seu filho bem, fique bem. Que os filhos eles ficam bem se os pais estão bem e não precisa os pais estarem juntos para isso. Entende? Quando você diz para alguém que você não se separa porque os seus filhos ainda são pequenos ou porque os filhos precisam do pai ou coisas do tipo, você está dizendo para os seus filhos que a responsabilidade é deles por você estar num relacionamento ruim. E aí o que acontece com esses filhos? Eles começam a se castigar, além de programar o padrão de relacionamento. E esse se castigar é justamente aquilo que eu acabei de falar no começo do vídeo, que a criança vê e não entende por que a mãe não sai daquela situação difícil, ou o pai indiferente. Então ela se sente leal ao relacionamento da mãe que foi ruim. Ela vê o sacrifício que a mãe fez por ela e, por amor à mãe, repete o padrão. Você vê como que é prejudicial esse comportamento, essa sua atitude de se manter numa relação abusiva? Então, o padrão se repete ali. E se você tomou consciência, você pode mudar, você pode fazer diferente. Separar não é uma coisa fácil. Dói tanto para um lado quanto para o outro. Tem culpa, mas você deve arcar com as consequências disso, porque nem sempre é só o outro. Ao se submeter, ao aceitar, ao ser leal, você também está fazendo a sua parte para manter um relacionamento abusivo. Então, se você quer deixar os seus filhos bem, o ideal seria que você realmente ficasse bem. Então, para resumir aqui para vocês, se você está numa relação abusiva e às vezes não consegue sair, seja por qualquer outro motivo de falta de força, mas você quer sair, ou se você acha que por causa dos seus filhos você não quer ser uma mulher separada, que os seus filhos precisam do pai e da mãe junto. Isso é uma crença, tá? Uma crença limitante. Saiba que você está simplesmente ensinando para os seus filhos qual que é o relacionamento ideal. Que os filhos eles vão ficar bem se pelo menos um dos pais estiver bem. Porque aí a metade sua neles vai ficar bem. E eles têm para onde recorrer no momento difícil. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E façam constelação, ela é maravilhosa. Seja comigo, seja com qualquer outro terapeuta. Mas pesquise muito bem, tá? Porque tem muita salada mista por aí. E busquem ajuda, não fiquem em relacionamentos abusivos, tá? Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.